Queridos, hoje a gente começa, então, uma nova série intitulada de Contra a Cultura, Valores do Reino, a partir da leitura e do aprendizado com o livro bíblico de Daniel. E falar sobre andar na contramão da cultura nos nossos tempos, talvez, de fato, seja algo que nos leve a refletir bastante ao longo das próximas semanas. Afinal de contas, comumente a gente se acostuma com aquilo que está ao nosso redor. E aquilo que outrora poderia parecer estranho acaba parecendo usual, normal e fazendo parte da nossa vida. Como que nós podemos olhar e viver em um mundo em que muitos valores são diferentes dos valores daqueles que se tornam discípulos de Jesus e não se contaminar e, ao mesmo tempo, contagiar pessoas a partir do nosso comportamento, das nossas decisões, das nossas ações, das nossas escolhas. É exatamente nessa direção que nós vamos caminhar ao longo das próximas semanas. Que Deus, de fato, esteja tocando o seu coração. Que Deus, de fato, esteja nos guiando para o centro da vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Deus, que a Tua palavra venha ao nosso coração nessa noite, nos trazendo discernimento, sabedoria, sensibilidade para perceber aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, no nome de Jesus. Caminhando, então, nessa direção, convido você a abrir a sua Bíblia ou a ligar a sua Bíblia no livro bíblico de Daniel, no capítulo 1, capítulo de número 1. Você pode, inclusive, acompanhar a leitura aqui na projeção, na nova versão internacional, e depois também, quando chegar em casa, ler e reler todo o capítulo, que hoje a gente vai ler por etapas aqui. E eu queria começar, então, lendo os versículos 1 e 2, que nos contam que no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Ora, quando nós já começamos aqui lendo esse texto, talvez nós fiquemos um tanto quanto atônitos, porque ela conta a respeito da história do povo de Deus, o povo hebreu, agora o povo pós-reino dividido de Judá, que até então era visto como a menina dos olhos do Senhor, mas logo nos primeiros versículos nos diz que o Senhor, o próprio Deus, foi quem entregou Jeoaquim, o rei de Judá, nas mãos de um rei inimigo do Império Babilônico. Por que isso? Como isso seria possível? Por que Deus permitiria que uma coisa dessas acontecesse? E se a gente procurar conhecer um pouquinho melhor essa história, a gente começa a ter algumas pistas. O livro de Reis, mais precisamente em 2 Reis, capítulo 24, versículos de 1 a 4, nós encontramos um pouquinho da história a respeito de Jeoaquim, o tal rei de Judá. O texto de 2 Reis conta exatamente desse momento histórico, dizendo que durante o reinado de Joaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país. Joaquim, num primeiro momento, até se torna um vassalo de Nabucodonosor, depois tenta ir contra ele, mas o Senhor envia, então, as tropas de povos inimigos para destruir Judá, de acordo com a palavra do Senhor,
proclamada por seus servos, os profetas. E se você tiver curiosidade de saber quais palavras são essas, quando você chegar lá em casa, você pode abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 22, e você vai encontrar uma série de profecias contrárias à família real de Judá naquele momento. E especificamente a cada um deles, e tem lá um determinado momento que se refere a Jeoaquim. E isso aconteceu, então, por quê? Aconteceu a Judá conforme a ordem do Senhor, a fim de removê-los da sua presença, por causa de todos os pecados que cometeu, inclusive o derramamento de sangue inocente, pois ele havia enchido Jerusalém de sangue inocente. No livro das Crônicas, capítulo 36, versículos de 1 a 8, a gente encontra um relato parecido com esse, também falando a respeito de Jeoaquim e como ele tinha cometido uma série de atrocidades contrárias ao Senhor. Como essa família real havia se afastado dos caminhos do Senhor e feito tudo aquilo que o Senhor abominava, como ela tinha trocado o Senhor por outras divindades, como ela tinha se deixado levar pela cultura ao seu redor e se entregado à adoração, à idolatria de outros deuses, deixando de lado o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E é nesse contexto em que a própria liderança, a família real de Judá, deixa Deus de lado, passa a adorar outros deuses, e nesse intuito começa a cometer uma atrocidade atrás da outra, inclusive derramando sangue de inocente do povo. Deus, então, permite que agora Judá seja, então, invadida por um povo estrangeiro, para que eles possam perceber aquilo que Deus já havia dito, muitas vezes por intermédio dos profetas. Enquanto vocês estiverem vivendo de acordo com os meus princípios e valores, vocês vão perceber o meu cuidado, a minha graça, o meu direcionamento, mas quando vocês optarem por viverem a partir do direcionamento de vocês, as consequências serão ainda maiores. E isso está em toda a história do povo de Deus. A gente percebe isso desde lá do livro dos Juízes, quando em um determinado momento eles passavam a seguir o seu próprio coração, se afastavam dos caminhos de Deus e aí experimentavam a perseguição de outros povos, a invasão de outros povos, até que Deus levantava alguém que os trazia de novo a essa percepção, e aí eles entendiam o que estava acontecendo, se voltavam a Deus. Mas depois aquele ciclo retornava. Isso também está acontecendo agora com o povo de Judá, todavia, não mais como um ciclo de vai e volta, mas já gerações de uma liderança, de reis, de uma família real, completamente distante de Deus, cometendo atrocidades contra o povo e derramando sangue inocente. E aí, nós, então, entramos dentro desse contexto para perceber os valores do reino de Deus que podem e devem ser experimentados a partir dos princípios que a gente vai ouvir no primeiro livro de Daniel. Então, o texto continua a partir do versículo 3. Então, o rei, falando especificamente agora de Nabucodonosor, rei da Babilônia, ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas, da família real e da nobreza, jovens, sem defeito físico, de boa aparência, que fossem cultos e inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e, depois disso, passariam a servir o rei.
E aqui a gente percebe da parte de Nabucodonosor e do Império Babilônico uma interessante estratégia de dominação. Diferente, talvez, de outros impérios que, quando chegavam em algum lugar, inclusive destruíam o que tinha de melhor, procuravam os homens que estavam ali em condição de lutar, de produzir algo, e até mesmo os matavam para que eles não pudessem ter nenhum tipo de insurreição. Aqui, a estratégia de Nabucodonosor é diferente. Ele pega aquilo que havia de melhor, aqueles jovens que eram cultos, de boa aparência, inteligentes, preparados. E o que ele faz? Ele traz para perto dele, de forma que ele pudesse os influenciar. E se houvesse algum resquício ali naquele povo de visão a partir daquilo que Deus havia feito neles e de toda a tradição que eles carregavam, de toda a história daquele povo, se perderia, porque esses jovens, promessas para o futuro, agora seriam influenciados pela cultura babilônica. Então, ele pega esses jovens, cultos de boa aparência, e os leva para a corte. Eu me recordo, então, de um livro escrito pelo escritor irlandês C.S. Lewis, traduzido no Brasil com diversos títulos, entre eles Cartas do Inferno ou Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, onde você tem a figura de um diabão experiente, né, que está ali se correspondendo, né, com um aprendiz, um diabinho que está no início ali da sua trajetória, né? O seminarista de diabo, né? É mais ou menos isso. E ele, então, começa a dar algumas dicas para ele, e constantemente ele fala sobre como ele poderia influenciar, né, aquelas pessoas no mundo a partir da sua perspectiva, né? E é exatamente nesse sentido que Nabucodonosor está trazendo esses jovens para que a cultura babilônica possa ficar impregnada neles. A gente vai falar isso daqui a pouco, mas se você perceber, inclusive os nomes daqueles jovens que tinham a ver com algumas questões relacionadas a Deus, ao Deus de Israel, ao Deus poderoso Criador, são trocados. E esses nomes que eles recebem são nomes que também remetem à adoração a divindades, mas a divindades pagãs babilônicas. Então, ele está trazendo isso para a vida daqueles jovens promissores, para que eles pudessem ser contaminados, né, com essas ideias, com essa visão, com aquilo que eles acreditavam e criam na Babilônia. E, dessa maneira, ele desmontaria toda a relação, toda a tradição histórica que aqueles jovens poderiam trazer consigo a respeito do seu próprio povo. Isso também acontece com a gente a todo instante. Nós também somos contaminados. E, como eu disse no início, passamos, inclusive, apesar de, às vezes, sermos ensinados desde cedo a respeito dos propósitos de Deus para a nossa vida, somos influenciados a pensar que aquilo que é contrário à vontade de Deus, que é contrário aos princípios de Deus, são coisas normais. E a gente acaba se acostumando com eles. Eu sempre brinco aqui que eu não tenho nenhum pudor de chamar aquilo que é pecado de pecado. Afinal de contas, a gente vive um tempo onde a gente passa a relativizar as coisas e a gente diz, mas vamos usar outro nome para isso, isso é uma palavra muito pesada, mas isso não tem tanto problema, mas todo mundo faz. E quando a gente menos se apercebe,
a gente passa a viver um evangelho altamente soft, ou a gente passa a ser seduzido por aquilo que eu constantemente chamo de o ladrão da licenciosidade, e a gente passa a menosprezar o sacrifício de Jesus. Quando a gente, por exemplo, começa a pensar na seguinte perspectiva: não, então, se Deus fez algo por intermédio de Jesus, não tem a ver com aquilo que eu tenho que fazer, então eu posso viver a minha vida livre, leve e solto e fazer o que der na cabeça. Isso é uma estratégia ao nosso redor do inimigo das nossas almas para nos tirar do foco daquilo que Deus quer fazer em nós por meio do Evangelho. E assim como aqueles jovens de boa aparência e cultos eram alvo, muitas vezes os jovens da nossa geração, ou de todas as gerações, também passam a ser esse tipo de alvo, seja no ambiente acadêmico, na escola, na faculdade, na universidade, onde eles estão completamente o tempo todo sendo, às vezes, tentado no que diz respeito a sua fé. E alguns chegando, inclusive, a dizer que para eles desenvolverem em todos os aspectos intelectuais e cognitivos para o crescimento e boa produção deles, eles precisam deixar de lado a sua fé, uma vez que ela não vai poder condizer com isso. Eu vivi essa experiência quando eu estava fazendo faculdade. Eu lembro que, em um determinado momento, uma das minhas professoras fez uma pergunta na sala de aula: tem alguém aqui que é evangélico, que é cristão evangélico? E eu, assim, na minha inocência, levantei a mão em uma sala de quase 60, eu era o único, e ela, então, depois, conversando comigo, falou que ela tinha uma missão, que era tirar esse negócio da minha cabeça, porque, afinal de contas, como podia eu, alguém que estava ali num curso superior de comunicação, ter esse tipo de pensamento tão retrógrado, e que, a partir daquele dia, aquela era a grande missão dela. Tadinha, não deu muito certo, né? Ela nem continuou mais do que um semestre na faculdade, e ela nem imaginava que, depois daquele momento, da experiência daquilo que Deus fazia na minha vida, em meio àquela situação, junto dos meus colegas de classe, isso me impulsionaria a não só continuar como um discípulo de Jesus, mas caminhar na direção do seminário para me tornar um pastor. Mas esse ambiente se dá em uma perspectiva de que não há compatibilidade. Eu me recordo que, naquela ocasião, ainda cursando a faculdade e participando da ABU, da Aliança Bíblica Universitária, uma para-eclesiástica que tem um trabalho muito específico no contexto universitário, a gente constantemente trazia a seguinte máxima: é possível a gente viver uma fé que pensa e uma razão que crê. A nossa fé, ela não é uma fé que se abstém de aprender, de raciocinar, de se aprofundar. E também a nossa razão, a nossa racionalidade é aquilo que também nos aponta para crer que existe um Deus poderoso, criador de todas as coisas, que se importa conosco. E se nós não tivermos esse entendimento e essa percepção, a gente mergulha num grande vazio. Afinal de contas, a gente dá vazão ao anseio do nosso coração, que é pela eternidade. E aí, como a gente não consegue compreender o que é isso, a gente passa a procurar um monte de lugares e não tem essa plena satisfação. Todavia, como a gente cantou agora há pouco, Jesus é aquele que tem palavras de vida eterna. Para onde nós iremos se não for na direção de compreender, de conhecer, de aprender mais a respeito dele? Essa era a estratégia de dominar, de tal forma que aqueles jovens se esquecessem aquilo que eles haviam aprendido na história da sua família. Essa é a estratégia que, talvez, ao nosso redor, muitas vezes, os nossos filhos, os nossos jovens, os nossos adolescentes, quando estão em vários ambientes, ou nós mesmos, adultos, no ambiente de trabalho, somos impulsionados a deixar de lado a nossa fé e sermos contaminados com a cultura ao nosso redor, que passa a dizer que aquilo que a gente acredita
Não é bem assim. E existe algo que a gente deveria abraçar, que faz muito mais sentido do que a nossa fé. Isso está à nossa volta. Todavia, quando a gente volta para a história, a gente percebe que entre aqueles jovens levados, uma coisa diferente vai acontecer. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Como eu disse, todos eles com nomes que faziam uma referência à ação de Deus. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, a Azarias, Abdênego, ou Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Aqueles rapazes que chegam agora levados para um outro país, para uma outra cultura, e que estão debaixo de uma outra influência muito forte sobre eles, tendo aquilo que eles tinham de mais valoroso, que mais os identificava com o seu povo, com a sua história, até mesmo com a sua fé, tirado deles os seus nomes que evocavam ao Deus que eles criam, que os seus pais haviam crido, e que toda a história do povo de Israel havia seguido, tinha sido arrancado deles, novos nomes foram dados, agora apontando para outras divindades, para que, de certa maneira, eles também pudessem seguir nesse caminho. Todavia, a palavra de Deus nos diz que eles olham para aquilo e eles decidem não se contaminarem com aquela situação. Eles optam por andar na contramão. Uma coisa que acaba acontecendo para a gente quando a gente lê esse texto, e essa é uma história bastante conhecida, afinal de contas, qual o problema de comer a comida do rei? Porque devia ser uma comida boa, né? A gente fica Palácio Real, banquete, o vinho do rei, né? Fica imaginando, né? Devia ser uma seleção muito boa, né? Por que eles fizeram essa opção de não comerem daquilo que era oferecido pelo rei? Ora, quando nós olhamos, né, para os escritos do Antigo Testamento, nós percebemos que constantemente naquela cultura ao redor do povo de Israel, dentro dos povos pagãos, principalmente no que dizia respeito aos reis e às lideranças, todo esse aspecto, né, inclusive da comida, era algo interligado a uma questão religiosa a partir de sua crença. Nós lemos, por exemplo, em Deuteronômio 32, 38, falando a respeito desse cuidado para com aquilo que estava ao redor do povo. Os deuses comeram a gordura dos seus sacrifícios e beberam o vinho das suas ofertas derramadas, que eles se levantem para ajudá-los, que eles lhes ofereçam abrigo. Afinal de contas, era um costume dos povos pagãos que a comida primeiro fosse oferecida às suas divindades e depois servia de alimento. E isso, num contexto de corte real, era ainda maior. Dentro de uma corte pagã, tudo aquilo que iria se comer, primeiro era oferecido, sacrificado aos ídolos daquele povo e depois servia de alimento. E aqueles jovens sabiam disso. E eles sabiam que, de alguma maneira, eles estariam, então, participando daquilo, direto ou indiretamente. Eu sei, a gente se lembra do apóstolo Paulo falando que o que contamina não é aquilo... aliás, Jesus falando para os discípulos que contamina é aquilo que entra e não sai, né? A gente... que é o que sai, não aquilo que entra. A gente se lembra do apóstolo Paulo falando a respeito da comida, né, sacrificada a ídolos, e às vezes a gente, não, mas a nossa fé é maior. Todavia, o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: pois se alguém que tem a consciência fraca vir vocês, que tem este conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer o que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído
por causa do conhecimento que vocês têm. Então, aquele que sabe que algo está errado e mesmo assim caminha nessa direção, pode, além de tudo, destruir aqueles que estão à sua volta com menos conhecimento e sabedoria. E é nessa direção que aqueles jovens decidem que eles não vão participar daquilo, que eles não vão comer do banquete do rei, que eles não vão comer daquelas iguarias estabelecidas pelo rei e compartilhadas com eles. E aí o nosso texto continua. Apesar disso, ele disse a Daniel, apesar daquele homem ter achado graça naqueles jovens, de entender aquilo que eles estavam decidindo, ele disse, mas eu tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele achar vocês menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade? Se eu não der a comida para vocês, vocês ficarem fraquinhos, como é que vai ficar? O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel, então, disse ao chefe dos oficiais que tinha sido encarregado de cuidar deles, eu peço que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. E depois, compare, então, a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei. E trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, em lugar disso, lhes dava vegetais. Eu sei, a dieta não era muito boa, não tinha bacon, não tinha picanha, mas essa dieta equilibrada de Daniel e seus amigos ali naquela ocasião estava fazendo com que eles estivessem melhores do que os demais, que a sua saúde estivesse ali estabelecida, né? Então, a gente começa a perceber que, apesar da ausência do bacon, já que o judeu não comia bacon mesmo, então eles já estavam acostumados a se abster disso, Deus ainda estava cuidando deles. E o cuidado de Deus era constante para com eles. A gente percebe como, mesmo em meio a uma dieta que aos nossos olhos pode não parecer, então, agora tão completa, eles estavam melhores do que aqueles outros. Deus estava com eles. E nós lembramos de como Jesus responde à tentação, quando ele diz a Satanás, tentado sobre transformar pedras em pão. Nem só de pão o homem viverá, mas da palavra que procede da boca do Senhor. Nem só daquela comida aparentemente melhor do rei eles viveriam, mas do cuidado real de Deus. E quando a gente opta no nosso dia a dia por viver o cuidado real de Deus, decidindo, inclusive, ir na contramão da cultura, a gente percebe que Deus é aquele que nos sustenta. Eu constantemente ouço pessoas dizendo assim, mas, pastor, se eu fizer isso aí que o senhor está falando, de fazer as coisas do jeito certo, e, por exemplo, pagar todos os impostos, minha empresa não vai sobreviver. É bonito esse discurso, mas no Brasil não dá. Eu preciso dar uma sonegadinha aqui, pagar uma propina ali, receber uma bola ali, e isso acaba se tornando normal. Por quê? Porque nós estamos sendo contaminados pela cultura. E eu vejo muitos discípulos de Jesus que defendem esse tipo de perspectiva. Eles dizem ser discípulos e discípulas de Jesus, mas quando bate, por exemplo, nessa perspectiva profissional, eles dizem, bom, mas não é bem assim. Se eu não fizer do jeito que a cultura ao meu redor coloca, a minha empresa, o meu emprego não vai sobreviver. Então, eu vou fazer desse jeito para poder sobreviver. Deus vai entender. Ora, quando nós somos irrepreensíveis, ao que eu sempre tenho dito, e hoje o Tiago disse muito bem a respeito disso pela manhã, ou seja, nós procuramos fazer o que é certo, mesmo quando é difícil,
E ser irrepreensível é aquela pessoa, mesmo quando erra, toma consciência do seu erro e se arrepende, está perdoado, porque Jesus morreu por nós e passa a procurar fazer de maneira diferente. Quando nós temos esse tipo de atitude e postura, Deus nos abençoa, Deus nos sustenta. Quando você opta a isso, Deus é aquele que te fortalece. Eu sei, às vezes isso pode parecer bonito num discurso, mas é difícil quando ele é real. Eu lembro de ter lidado com uma ovelha que, em uma determinada ocasião, fez isso, não optou por não ceder à cultura e perdeu o seu emprego por causa disso. E foi difícil, mas Deus teve sustentado. Eu me recordo também de um filme, né, e se a gente gosta aqui de fazer esse tipo de dicas, A Virada é o primeiro filme, né, daquele pessoal da Igreja Batista Sherwood, que depois fez uma grande quantidade de filmes, uma perspectiva cristã, o mais recente deles, o Mais Que Vencedores, mas filmes como Corajosos, Prova de Fogo, Quarto de Oração e tudo mais. O primeiro filme, ainda de maneira muito amadora, chama A Virada, e ele conta a história de um vendedor de carros que tinha uma postura, né, um tanto quanto complicada, né, na sua vida profissional. Ele passava a perna nas pessoas, ele enganava as pessoas, e ele, então, tem um encontro com Jesus. Ele é impactado pelo Espírito Santo, a sua vida é transformada. E, mesmo naquele ambiente, ele passa a, então, viver de maneira diferente. E aí você pode ver o filme, tem uma história interessante, porque estava ali tendo uma reportagem sobre como era esse mundo, né, dentro dos negócios de carros usados, e como havia muita corrupção, muita enganação. E quando alguém ali que estava disfarçado, queria saber o que estava acontecendo, como funcionava, fica espantado com o comportamento dele, porque ele estava agindo diferente de todas as outras pessoas. Apesar daquela cultura ao redor de prática de enganação, ele fez uma opção de, mesmo que ele tivesse que perder dinheiro, ele faria aquilo que era certo aos olhos de Deus. E a confiança é: Deus é aquele que nos sustenta, mesmo em meio à nossa decisão que vai acarretar em perdas para nós. E aí esses 4 jovens, então, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todos os tipos de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou ao rei Nabucodonosor. E o rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos, nos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. E aí, a gente percebe agora, tudo certo aí? E aí a gente percebe, então, agora, como que efetivamente nós podemos e devemos ser agentes do reino de Deus na história. Como eu e você somos desafiados, ok? Posso passar? A sermos esses agentes. John Stott tem um livro intitulado de Contracultura Cristã, e nesse livro ele faz um comentário sobre as bem-aventuranças e o Sermão do Monte apresentado por Jesus, algo que foi até tema de uma de nossas séries há algum tempo. E eu já disse para vocês aqui que as bem-aventuranças, elas não são características de pessoas distintas, né? Você tem o pobre do espírito, e aí você tem o manso, e aí você tem o humilde. Não. Na verdade, aquilo ali é como se fosse uma moldura. Jesus está falando
do cidadão do reino dos céus, daquele que é impactado pela mensagem do Evangelho. E aí ele fala que existe uma progressão. Por que uma progressão? Porque ele começa dizendo, né, que o reino dos céus é para aqueles que são pobres em espírito. E os religiosos da época se viam como ricos em espírito. Agora, pobres, e a palavra usada aqui por Jesus é literalmente miseráveis, aqueles que não têm nada para oferecer. Miseráveis em espírito são aqueles que percebem a sua realidade. E eu e você, quando olhamos para nós mesmos, percebendo a nossa incapacidade de fazer o que é certo, percebendo a nossa incapacidade por nós mesmos caminharmos na direção do que é bom, reconhecemos o quão pobres de espírito nós somos. Que nada nós temos para oferecer a Deus. E quando nós entendemos que isso é uma realidade por causa do pecado que entra na história da humanidade, quando o ser humano opta pela autonomia e se tornar a sua própria divindade, em deixar-se contaminar até mesmo por tudo aquilo que está ao seu redor a cada dia, e se distanciar daquele que é o Criador de todas as coisas, e se vê incapaz de resolver essa grande enrascada na qual ele se meteu, eles choram. Eles choram. Eles choram diante desse quadro. E, por essa percepção de quem eles são e quebrantamento no coração, eles passam a refletir o caráter do próprio Cristo, se tornando mansos, humildes. Eles veem a injustiça ao seu redor e, então, passam a ter fome e sede da justiça de Deus. Se tornam misericordiosos para com aqueles que estão à sua volta, ou seja, eles sentem em seu coração a miséria dos outros, porque Deus foi misericordioso para com eles. E isso vai gerando uma transformação em seu coração, uma pureza de coração, os fazendo, como eu já disse, irrepreensíveis, buscando a todo instante a paz, sendo pacificadores. E por conta dessa postura, eles são perseguidos. Ora, esse é o cenário, é a moldura do cidadão do reino dos céus. É isso que nós passamos a experimentar quando nós nos tornamos discípulos e discípulas de Jesus. E é esse cidadão que Jesus convoca para ser agente do seu reino na história. Aqueles jovens eram agentes do reino de Deus, ainda que no momento que apontava para aquilo que, na plenitude dos tempos, traria Jesus. Eles já tinham a convicção de que o Senhor estava no controle de todas as coisas. O Senhor é aquele que enviaria o Messias prometido. E eles já demonstravam esses valores a partir das suas atitudes, pelo encorajamento, pela força, pelo direcionamento do próprio Deus. E é assim que eu e você passamos a viver. Encorajados agora pelo Espírito Santo de Deus. Uma vez que, como Jesus já entrou na história, morrendo pelos nossos erros e falhas, pelos nossos pecados, e ressuscitou ao terceiro dia, nos deixou a promessa que Ele enviaria o seu Santo Espírito, aquele que nos capacita, nos auxilia a vivermos como agentes desse reino, fazendo a diferença aonde Ele tem nos colocado. E é por isso que, no contexto desse sermão das bem-aventuranças, do Sermão do Monte, é que nós encontramos o próprio Jesus dizendo: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Quando nós vivemos refletindo o caráter de Cristo em cada uma das nossas atitudes, nosso Pai que está no céu é glorificado. A gente vai perceber ao longo da história do livro de Daniel que, por conta das atitudes daqueles jovens, o nome de Deus
vai ser glorificado. E é exatamente disso que Jesus está falando. Quando eu e você compreendemos o que é ser um cidadão do reino dos céus, depois de termos sido convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, e passamos por todo esse processo de nos reconhecermos pobres, chorarmos e gradativamente caminharmos, né, na direção de sermos mansos, misericordiosos, pacificadores, o que vai trazer até perseguição, e a gente vai ver que a perseguição também vai acontecer na vida desses jovens. Nós os tornamos agentes do reino de Deus na história. Nós impactamos, por meio da nossa vida, da nossa fala, aqueles que estão à nossa volta, fazendo assim a diferença. E por que isso é importante? Porque quando nós vivemos assim, o nosso Pai, que está nos céus, é glorificado. Não pela nossa capacidade de fazer isso, mas porque, apesar da nossa incapacidade, nós somos auxiliados, preparados e capacitados pelo seu Santo Espírito. E aí, quando eu e você vivemos dessa forma, a nossa vida evoca perguntas. E as pessoas vão questionar: por que você age assim na faculdade? Por que você age assim na escola, no seu trabalho? Por que você trata assim a sua esposa, o seu marido? Por que você cria assim os seus filhos? Por que você age dessa maneira nas suas mídias sociais? Por que você posta dessa forma no Twitter e no Facebook? E a resposta para essas perguntas está atrelada ao Evangelho. Nós fazemos isso porque nós fomos amados por Deus em Cristo Jesus, apesar de não merecermos. Ele sacrificialmente derramou a sua vida por mim e por você. E isso constrange de tal forma o nosso coração, que nós não podemos nem ser seduzidos pela religiosidade, que é erroneamente acreditar que nós merecemos esse amor, nem sermos seduzidos pela licenciosidade, que é como se nós menosprezássemos esse amor e nos deixássemos levar para aquilo que a cultura ao nosso redor diz que é comum. Com o nosso coração constrangido, nós passamos, então, a seguir, dia após dia, os princípios valorosos do reino de Deus, sendo agentes desse reino na história. De maneira que cada uma das nossas atitudes, opções e falas possa tocar aqueles que estão à nossa volta, os fazendo perceber que o reino de Deus está entre nós, que o reino de Deus está entre nós. Queria convidar você a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça. Eu quero orar nesse momento pela sua vida. Deus de graça, muito obrigado por tão grande amor revelado em Cristo Jesus. Obrigado, ó Pai, porque essa compreensão nos constrange e nos leva a viver uma vida em resposta a tão grande amor. Que, de fato, possamos viver a contracultura ao nosso redor, que nós possamos ser agentes verdadeiros do reino de Deus, que nós possamos transbordar do amor que foi derramado sobre nós naquela cruz, e que dessa maneira aqueles que estiverem à nossa volta possam ser impactados e que o Senhor possa ser glorificado. Nós oramos assim agradecidos e no nome de Jesus. Amém.